Meu nome é Vinícius Reis, eu sou diretor e roteirista, fui ator nos anos 80 quando adolescente, e quase me tornei ator. Fui tablado, fui assistente da Maria Clara Machado, trabalhei com ela, fui dirigido por ela, tal. Comecei com cinema nos anos 90 e o meu início do trabalho profissional foi como assistente do Silvio Tendler. No início da década de 90, naquele período muito tenebroso, fim da Embrafilme, eu tinha 20 anos e todo mundo dizia: você vai fazer cinema? Você tem coragem de fazer cinema? Então, foi nesse momento que eu comecei. Eu dirigi... o primeiro longa que eu dirigi foi A Cobra Fumou, um documentário sobre o Brasil na Segunda Guerra. Depois veio Praça Sem Pena, um filme de ficção. Depois veio Noites de Reis. E agora O Homem-Onça. O que aconteceu? Departamento de comunicação, tem que reduzir. E o cara queria me bater, como se fosse eu que tivesse colocado o nome dele na porra da lista. Logo eu. Mas é você que tá cuidando disso agora, Dantas? O Homem-Onça é um filme que se passa... é um filme de época, porque é um filme que se passa na segunda metade dos anos 90, na era das privatizações. Né? A logline do filme é uma fábula sobre a era das privatizações. E conta a história do Pedro. Ele trabalha numa estatal, a Gás do Brasil, uma estatal que eu inventei. E essa estatal é uma empresa brasileira, competitiva, que dá lucro, mas que ela está ali no pacotão do governo da época para ser vendida, para ser privatizada. E aí, antes de ser vendida, ela passa por uma onda de reestruturação violentíssima, assim, de demissão, de enxugar a empresa para ela ser uma empresa mais atrativa no mercado. Então, muita gente é demitida, tal. E o Pedro, ele não pode ser demitido, porque ele tem muitos anos na empresa, tal assim, mas ele tem que antecipar a aposentadoria dele. E ele está no auge no auge da criatividade, da capacidade, como executivo. Ele é um executivo médio da empresa, ele é gerente de projetos ambientais. Então, ele luta para manter a equipe, não consegue, ele luta para ficar na empresa, não consegue, aí ele decide morar. A aposentadoria antecipada mexe muito com ele, e ele resolve sair do Rio de Janeiro e morar na cidade natal dele, Barbosa, onde, na infância dele, havia uma onça. E ele, quando chega na cidade e quando ele passeia pelas matas no entorno da cidade, ele vê que aquela onça está mais viva do que nunca. E é um filme muito pessoal, porque é um filme que é inspirado na história do meu pai. Meu pai trabalhava na Vale do Rio Doce. Nesse momento, na segunda, quer dizer, ele trabalhava desde o final dos anos 70, mas ele viveu esse momento intensamente, assim como o Pedro. Ele viveu um processo muito violento da reestruturação da Vale antes da Vale ser vendida, de demissão da equipe dele ter que antecipar a aposentadoria no momento que ele não queria. Ele estava um pouquinho antes, ele estava assim, num momento muito bacana, profissional, assim, dentro da Vale, de reconhecimento. Então, ele não queria, e nessa época, 97, eu já morava fora de casa, da casa da minha família, mas eu encontrava com ele nos almoços de domingo, assim, com ele, com a minha mãe e tal, assim, e aí tinham essas conversas. Ele me contava o que estava acontecendo na Vale. E eu me lembro que, nessa época, eu ouvia aquilo com muito interesse, com dor, assim. Ele falava assim, aí tem um filmaço. Eu me lembro que eu decidi falar isso para ele uma primeira vez, assim, num almoço, e ele achar muito esquisito. Eu falei: isso que você está vivendo é um filmaço. E ali, naquele momento, eu já estava ali um pouco, enfim, já um cinéfilo, assim, desde a adolescência. Eu já estava ali contaminado, um pouco, no bom sentido, pelo Ken Loach, assim. Então, ele me contava o que acontecia na empresa, falava: nossa, tem um filmaço aí. E eu pensava no Ken Loach, sabe assim, pensava um pouco nos Irmãos Dardenne, que eu estava conhecendo naquela época, Rosetta, tal. Então, eu falava: nossa, tem um filme aí muito interessante, assim. E o que ele me contava do que acontecia, das cenas que ele estava vivendo ali na Vale do Rio Doce, nesse processo, falei: aí tem um filme que eu vim fazer muito tempo depois. Tem uma coisa bem interessante, né? Como você mesmo disse, o teu filme é uma fábula, né? Uma obra de ficção baseada aí nessa história do teu pai. Interessantíssimo, né? Esse teu relato. Agora, eu fiquei impressionado. Eu também vivi, né? Como adolescente, esse período de
de privatizações, né? A privataria tucana, digamos assim, Isso. como ficou conhecido depois na gestão do Fernando Henrique Cardoso como presidente. E é impressionante como o teu filme também tem um pé na realidade, né? E me parece que esse é um eterno dilema dos filmes brasileiros contemporâneos, né? Documentários que bebem muito na ficção e filmes de ficção e tem um pezinho muito forte na realidade, né? E você também vem do documentário, né? Como é que foi isso para você, né? Você assumiu o teu filme como uma fábula, como uma ficção, mas, por outro lado, o teu filme também é um importante relato desse período e que é um período que me parece que a gente pode voltar a viver, né? Porque a privatização dos Correios já foi anunciada, então a gente tem um governo hoje no Brasil que, se dependesse dele, privatizava tudo, né? O Estado não existiria mais, assim. Então, como é que você enxerga o teu filme nesse contexto? Olha, pois é, tem essa coincidência, né? Assim, estranha. E eu levei muito tempo para fazer esse filme. O primeiro roteiro... Então, eu pensei nesse filme em 97, quando a Vale foi privatizada. Eu falei, nossa, tem um filme aí, a partir dos relatos do meu pai, assim, né? Mas eu só fui escrever ele muito tempo depois. O primeiro roteiro eu escrevi em 2010, junho de 2010. Aí eu escrevi o primeiro tratamento e eu tenho o primeiro registro da Ancine de agosto de 2010. E aí aquela coisa, né, de cinema independente, né? Entrei em vários editais, ganhei edital para desenvolvimento de roteiro, mas eu não ganhava edital para fazer o filme. Eu fui ganhar muito só em 2017 eu ganhei o edital na Ancine para fazer o filme, né? Foi muito tempo. Fiz o Noite de Reis, né? Então, acabou outro, assim, o Haddad viu o filme há 2 meses e falou, nossa, assim, ele é um filme para agora, é um filme feito para agora. E ele falou com muita contundência, assim, sabe assim? E eu falei, nossa, ele ficou, porque era um filme para eu ter feito aí sei lá, assim, Noites de Reis, o Praça Sem Pena levou 4 anos para ser feito, o Noites de Reis levou 2, assim, da ideia até você ganhar um edital para fazer e tal. Então era um filme que eu falava assim, bom, vou fazer lá em 2015, sabe, assim, 2013, o filme, né? E não teria, talvez, né? Agora ele ganhou essa força e todo mundo comenta isso. Fala, nossa, o filme chegou no momento, no coração da questão da soberania brasileira, da venda das nossas riquezas, né? Então, assim, tem um lado... Que triste que a gente está vivendo isso, de novo. Tem um lado também que interessante chegar nesse momento e provocar... E tem provocado, assim, né, nas pessoas que têm visto o filme, assim, né, enfim, o filme é inédito, mas, enfim, algumas pessoas mais próximas viram, né? Assim, eu mostrei, assim, né, mostrei para o Haddad, mostrei... E aí as pessoas falam, caramba, é um filme que dialoga totalmente com o presente, é um filme de época, que dialoga totalmente com o presente. Sobre essa questão de ficção, assim, eu levei muito tempo para fazer, como eu te contei. Então, eu fui muito... Pois é um filme que fala do Brasil, fala da classe média urbana e dessa classe média urbana mais conectada com a empresa pública, né? Meu pai, funcionário da Vale, de uma estatal, minha mãe, professora de história da rede pública. Eles, assim, meu pai já morreu, minha mãe é aposentada, mas a vida inteira defenderam, né, a empresa pública, a educação pública, assim, então isso muito forte. Me perdi um pouquinho aqui agora, mas enfim, então tem essa conexão. Eu venho do documentário. Quando meu pai contava, né, eu comecei a anotar as histórias que ele viveu. Mas eu levei muito tempo para fazer o filme, e aí você é contagiado pelo que você vai vendo. E meu pai tinha... E aí, assim, embora seja um filme... Agora reconectei aqui a minha ideia. Embora seja um filme sobre o Brasil, a classe média urbana conectada à empresa à estatal, tudo mais, é um filme, sobretudo, sobre meu pai. Assim, e meu pai fez esse movimento de ir para o interior. Assim, ele abandonou a família, o vitiligo tomou conta do corpo dele, ele se tornou alcoólatra. E ele falou, quer saber? E aí ele foi para a cidadezinha natal dele, Galha, no interior de São Paulo. E lá ele podia encher a cara à vontade, lá a família não ia ficar patrulhando, não ia ficar falando, você tem que ir ao médico, cuidar desse vitiligo. Ele fez esse movimento, né? E o meu pai falava muito... eu cresci ouvindo as histórias de uma onça que tinha nos arredores de Galha, nos anos 40, 50. Então,
eu comecei a conectar assim o vitiligo na pele, a mancha na pele, com a onça pintada dos relatos da infância dele, que ele me contava quando eu era criança, e eram relatos que me encantavam, assim, sabe? Assim, tipo, olha, não dá para sair de casa depois das 6 da tarde, porque a onça tá aí. Era uma casa, eu morava ele é muito da roça, meu pai, assim, sabe? Então a onça a onça anda na linha do trem, a onça. E aí eu comecei a amarrar essas coisas todas, assim, sabe? Então tem essa coisa de ser um filme sobre um momento do Brasil, um recorte histórico, uma pesquisa muito grande que eu fiz depois sobre isso, mas é um filme sobre meu pai, assim, sabe? Assim. E o centro de pesquisa já está em andamento. Uhum. E qual a distância do Rio? 80 quilômetros. Olha quem chegou. Pedro? Tarsila. Claro. Muito prazer. Prazer. O projeto premiado. Da Suécia. Parabéns. Na verdade, assim que o Ibama deu ok, nós vamos mandar brasa nessa segunda fase. Uhum. Pode ter certeza. Como você sabe, a Estação Ambiental Teresópolis é o primeiro projeto de grande porte no setor aqui da empresa, né? E é um sucesso. E esse é o famoso pé de café. Nosso talismã. Tem uma coisa que me ajudou muito, assim, ir lá para 2000, quando eu escrevi o roteiro. O primeiro roteiro ainda era uma coisa muito... Era todo em cima de uma coisa... era todo em cima da parte urbana, né? Assim, era todo em cima do Rio de Janeiro e da história da reestruturação. E aí, lá para 2009, 2010, me lembro, assim, e tinha essa coisa dos relatos, sabe, né? Era da minha infância, esses relatos da onça. Eu vi o Apxapong. Eu falei, vou trazer isso aí, sabe assim, vou sabe assim, vou trazer isso aí para essa história que estava muito ali influenciada, muito ali com escrita e pensada, assim, com uma vontade de Irmãos Dardenne, de Ken Loach. Eu falei, vou trazer essa coisa do Apxapong aqui, selvagem, rural, do bicho, da fera solta no mato. Vou trazer isso para o filme também. Pô, muito bacana, né? E você trabalha pela segunda vez com o Chico Dias, né? Você já tinha feito o Praça Sans Pena com ele, e a gente já teve um encontro ao vivo aqui no canal 3 em Cena com o Chico, e ele falou muito do Homem-Onça, né? Ele falou, assim, com uma vivacidade muito grande do filme e da experiência, e não só pela importância, né? Por esse momento político que você registra, capta no filme, mas eu queria que você falasse um pouco sobre como foi trabalhar com ele, né? Porque o teu filme, ele, digamos, se passa em 2 momentos, né? O presente e o passado. E é perceptível nos olhares do Chico essa transição, né? Não há ali apenas uma mudança no cabelo, na barba, na roupa, no jeito, mas é impressionante como o Chico soube viver esses 2 homens que, ao mesmo tempo, é um homem só, né? Então, como é que foi esse trabalho de perto com o Chico e, assim, como que você se sente vendo o filme finalizado e esse trabalho magnífico, né? O Chico carrega o filme nas costas, né? O filme gira em torno da interpretação dele. Isso é muito bacana, né? Uhum. Olha, o Chico, antes de chegar no filme, tem uma história, assim, antes, assim. Então, eu fiz teatro, como eu te contei, eu fiz teatro nos anos 80, aqui no Rio de Janeiro, no Tablado e tal. E aí, assim, eu fiquei muito próximo do Henrique Dias, que assim, porque o Chico ele é 10 anos mais velho do que eu, assim. E aí eu fiquei próximo do Kiki, que é o Henrique Dias, assim, ele é 2 anos mais velho do que eu, então a gente era de uma mesma turma no Tablado, né? E aí era todos nós ali adolescentes querendo fazer cinema, teatro, e sabe assim, tipo, e aí tinha o irmão mais velho do Henrique Dias, que já era um ator profissional reconhecido, premiado em Gramado, em Brasília, já nos anos 80. Ele já era, o Chico já era. E eu me lembro de adolescente, assim, sei lá, 17 anos, 18, sabe assim, eu já estava ali muito cinéfilo, ali, era teatro e cinema, sabe? E eu falava assim, vou ser diretor, eu vou dirigir o Chico. Eu me lembro de pensar nisso, assim, sabe assim, eu vou dirigir esse cara aí, esse irmão mais velho do que eu vou fazer cinema com esse cara que era uma referência para a gente ali, que queria ser ator, que queria fazer cinema e tal. E esse encontro vai acontecer no Praça Sans Pena. O Chico tem uma coisa incrível, que é uma... vou falar uma coisa aqui agora, sei lá, viu? Mas assim, de uma compreensão do homem brasileiro. Eu tenho uma palavra que eu não gosto, mas eu vou usar. Assim, sabe? Do homem médio brasileiro, do homem médio brasileiro. Assim, meu pai era esse cara, sabe? Assim, tipo assim,
Ele não era o super executivo da Vale do Rio Doce. Ele era o gerente. Ele era um dos gerentes do projeto Carajás. E assim E aí o Chico tem uma compreensão muito grande desse homem médio brasileiro, da classe média, da poética e da força desse. E aí é muito bacana isso, sabe assim, porque nem todo mundo compreende isso, sabe assim, nem todo mundo tem essa dimensão, sabe? Eu tenho uma coisa, né, assim, eu fiz o Sem Pena e tal, eu sempre acho assim, que daí eu faço essa crítica, eu sempre acho que a classe média, elas são meio viram uma caricatura, às vezes muito bem feita, mas sempre uma caricatura, é aquela pessoa que, sabe assim, que não, assim, sempre tem uma coisa assim, que não é tão culta, que não é, sabe assim, que é meio engraçado, porque é muito simples, sabe, é um ser humano assim. E o Chico, ele traz a força poética desse, sabe assim, isso a gente trabalhou junto no Sem Pena e eu percebi isso no Sem Pena, mas eu tinha 30 anos quando eu fiz o Sem Pena, assim, sabe assim, mas percebia isso. E aí isso era muito importante, essa inteligência, essa sensibilidade para fazer o Homem-Onça. E aí eu falei assim, é o cara, desde sempre. Aliás, eu falo com ele no Sem Pena, a gente na reta final de filmagem do Sem Pena, eu falo com ele, Chico, eu estou pensando num filme assim, assim, assado. A gente, no intervalo de filmagem, a gente fez o Sem Pena em 4 semanas. Eu me lembro desse encontro. Foi no dia que a gente filmou com Aldir Blanc o Sem Pena. E eu me lembro que foi na hora do almoço, assim, a gente almoçou junto na mesma mesa. Era a última semana de filmagem. E aí eu falei, Chico, eu estou pensando em fazer um filme assim. Isso foi 2008, 2009. Eu estou querendo contar a história do meu pai na Vale do Rio Doce. Estou com argumento. Você topa ler? Claro, manda para mim. Sabe assim, tipo. E aí, então o Chico tem essa coisa muito bonita, muito. No Brasil a gente tem atores, atrizes incríveis e é muito rico o que a gente tem aqui. Mas tem isso que o Chico tem, sabe assim, essa coisa de compreender esse brasileiro médio, essa palavra que eu não gosto nada, mas sabe assim, porque leva muita gente fala medíocre, médio, não é, eu estou falando aqui, você entende a medida que eu estou dizendo aqui, sabe assim, mas esse brasileiro médio, da classe média, a poética dele, e o Chico tem essa compreensão, essa sensibilidade, e é muito bacana isso. E para finalizar, uma pergunta que é sempre necessária, né? Como que é para você lançar um filme nesse momento do Brasil, né? Que a gente vive aí a pandemia, a gente vive um pandemônio e a gente vive também todo um exercício oficial, né? Um projeto de Estado de destruição da memória, de destruição do cinema brasileiro. E você está aí lançando um filme, né? Então, assim, você avalia o impacto disso para o futuro, né? Longe da gente ser Nostradamus, mas o cinema brasileiro vai resistir como? A que preço daqui para frente? Olha, tem uma... Assim, a gente está nesse momento muito barra pesada do Brasil, né? Assim, é isso, é a pandemia e o pandemônio. Assim, a união dos dois, né, para o nosso pesadelo, assim, sabe, cotidiano né, o nosso pesadelo em vigília, né? A gente está, sabe, assim, muito... eu estou muito feliz de estar lançando esse filme agora. Estou muito feliz de chegar com essa história agora. Assim, e tem essa coincidência estranha que a gente falou no início da conversa, sabe? Mas assim, que legal que está chegando agora em Gramado, sabe? Assim, que bacana contar essa história agora. Tem essa coisa da privatização dos Correios, sabe? Assim, que bom estar trazendo isso, sabe? Assim, a gente poder relembrar da era Fernando Henrique Cardoso, né? A gente poder relembrar, trazer, a gente poder fabular em cima dessa era, então, que é recente, mas ao mesmo tempo já é passado, né? Assim, que é um passado recente, mas ao mesmo tempo já é um filme de época, né? E a pandemia ainda isso torna isso ainda mais antes depois, né? Deixa a coisa ainda mais clara o antes depois, né? Então, assim, final dos anos 90 é uma era lá distante, sabe assim, tipo. Então, eu estou muito feliz de estar mostrando esse filme agora, chegar com esse filme agora, sabe? Assim, e eu espero que a gente sobreviva.
Vinícius, queria dar parabéns pelo teu filme. Eu acho que teu filme ele traz muitas reflexões importantes, né, para a gente no Brasil. O roteiro dele é muito bom, acho que o trabalho de montagem dele também é muito bom, sem ser aquela montagem didática, né, porque o teu filme passeia nos tempos, né, e tudo mais, a atuação... O meu grande parceiro, Valdir Xavier, que montou comigo Sem Pena e que foi, assim, no roteiro, desculpa te interromper, assim, mas no roteiro tem um trabalho, eu trabalhei um tempo com Felipe Barbosa, do Casa Grande, e depois eu trabalhei com a Flávia Castro, do Deslembro. Foram parceiros meus no roteiro, assim, ao longo desses anos todos que eu escrevi, né? E tem um trabalho de roteiro também com o Valdir, quando a gente pega, porque esse filme vira esse labirinto, esses dois tempos, tal, assim, então tem uma reescritura ali com as imagens, né? A gente não vai para o aplicativo de roteiro, vai lá para o Avid, mas tem uma coisa de que se esse bloco vier para cá e se tem toda uma reescritura do roteiro e da dramaturgia na montagem. E Valdir é um cara incrível para isso. Assim. Pô, que bacana, cara. E espero que venham os próximos, né? Tomara que você não demore tanto tempo para fazer o próximo. Já tem um novo projeto engavetado aí? Como que tá? Cara, tem vários. Tem vários. Tem um filme chamado... o próximo filme é o Amadores. E é um musical. É um musical a gente está aí agora apresentando aí nas plataformas, nos editais. É uma parceria com a TV Zero, do Roberto Berliner, e é um musical que eu chamo de pós-pandêmico, porque assim, é um filme de aglomeração. É um filme, são os pais, são os quarentões, cinquentões, que têm os filhos numa escola. Esses filhos se apresentam num sarau da escola, numa banda, em várias bandas ali se apresentam, e aí os pais falam assim, eu queria tanto na adolescência, quis tanto ter uma banda de rock, aí um pai fala assim, por que a gente não tem agora? E aí eles se juntam e formam uma banda de rock, os Amadores, sabe assim? É um Commitments, lembra do Commitments? É um Commitments brasileiro, sabe? The Commitments brasileiro, sabe? Pô, que legal. Eu gostei que é um filme pós-pandêmico com aglomeração, isso é muito importante, né? A gente voltar a aglomerar quando puder. Ficar junto, levar som, ir para uma sala da casa de alguém, que nem os adolescentes fazem, assim, tipo, ligar as guitarras e levar um som. É um filme, então todo mundo fica junto. Assim, por isso que eu falo, é um filme de aglomeração pós-pandêmico, sabe? Para a gente fazer aí no segundo semestre do ano que vem. Pô, demais, Vinícius. Cara, parabéns aí. Tomara que seu filme trilhe um caminho muito bacana. Homem-Onça é muito importante, principalmente para quem não viveu, né? A privataria tucana e tá de frente agora com essa nova velha mentalidade, né, de que vamos privatizar tudo, que os problemas serão resolvidos e não serão, né? Enfim, parabéns mais uma vez pelo filme. Espero que você tenha gostado do bate-papo aqui também no canal 3 em Cena. E você acompanha o canal, fiquei feliz em saber disso. Não, eu estou muito... Que bacana, que finalmente nos encontramos, que coisa boa. Acompanho o seu trabalho aí há tanto tempo, fico muito feliz de estar aqui. Assim. Pô, que legal. Então, quem assistiu aqui esse vídeo, gostou da conversa, se inscreva aqui no canal 3 em Cena, conteúdo inédito toda semana, e assistam a Homem-Onça do Vinícius Reis, que é o mais importante, filmaço, super recomendo. Kátia! Ei! Tudo bem? Mas você cresceu, hein? Obrigada. E aí, como é que é seu nome? Leon. Ô, Leon, toca aqui. Ei, quebrou o dedo, ó. Kátia, essa é a Beth. Oi, tudo bem? Não, tudo bem? Tudo indo. Recolocada? Ainda não. Ué, Kátia, peraí. Você com o seu currículo, inglês fluente, por que você tá passando? Ai, senhora! Kátia, que isso? Você não... Calma, mãe. Kátia! Foi você que colocou meu nome naquela lista. Seu filho da puta. Você não pode fazer E você? isso. Mãe, E vamos você embora. também. Não mexeu um dedo pra fazer nada por mim, chefe. Vamos. Dá licença. Machucou? Você tá bem? Machucou. Vamos embora aqui, vai pro banco.